Fala aí, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um corte com reação aqui no canal. Gente, o Flamengo continua com os bastidores quentes. Gabigol continua causando nos bastidores, isso mesmo. Mas sejam bem-vindos até o canal. Hoje vamos trazer uma história que está dando o que falar nos bastidores do Flamengo, gente. Um funcionário do clube foi rebaixado por algo, no mínimo, polêmico. Postar fotos do Gabigol nas redes sociais. Vamos entender todos os detalhes de tudo que rolou sobre essa história e sobre o impacto que está tendo lá nos bastidores. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que rola aqui. E não esquece de deixar o like, gente, e também ficar com a gente até o final, porque tem um debate hoje que está rolando que eu vou querer saber a opinião de vocês. Por isso, bora pro corte. Atlético Mineiro na última quarta-feira. A gente tem muita coisa para falar. O Gabigol novamente chamando a atenção. Ele que marcou presença lá no Maracanã, ficou ali no gramado durante o aquecimento dos demais jogadores. Depois subiu para um camarote, assistiu ao jogo e a gente tem muita coisa para falar sobre o Gabigol. O Felipe Luiz deu um pronunciamento. Eu vou dar a minha opinião sobre esse pronunciamento, falando sobre o Gabigol, o que o Felipe Luiz disse. Tem também o trabalho do Felipe Luiz, que a gente precisa ressaltar o bom trabalho. Tem jogador passando por cirurgia no joelho. A gente vai trazer também a programação do Flamengo para essa data FIFA, se os jogadores terão folga ou não. A gente tem muita coisa para abordar no vídeo de agora, mas antes gostaria... Mas, galera, é o seguinte, eu vou começar comentando o pronunciamento do Felipe Luiz ontem em relação a Gabigol. Eu, particularmente, achei constrangedor. A começar por um pronunciamento. Eu não acho que o Felipe Luiz deveria responder perguntas sobre Gabigol. Eu acho que quem deveria botar a cara e abrir uma entrevista coletiva sobre o assunto deveria ser Rodolfo Landim, presidente do clube, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, até porque os dois são os responsáveis por esse afastamento do Gabigol, teoricamente por atos de indisciplina. Só que nesse pronunciamento, o Felipe Luiz disse que ele foi apenas comunicado pelo VP de futebol Marcos Braz do afastamento, ou seja, com o técnico Felipe Luiz não teve nenhum problema. O Felipe Luiz não participou dessa decisão de afastar o Gabigol. Ele mesmo disse que ele foi apenas comunicado pela diretoria. Então, eu entendo que essas informações vazadas em off pelo Flamengo para vários jornalistas de que Gabigol teve ato de disciplina com o Felipe Luiz, que debochou do Felipe Luiz, isso não procede. Pelo pronunciamento do Felipe Luiz, não procede. E o Felipe Luiz deixou muito claro, eu fui comunicado e o Marcos Braz disse a ele que foi supostamente por um ato de indisciplina. Que ato é esse? Eu não sou Gabizete, longe disso. Quem me acompanha aqui no canal sabe muito bem disso. Já levei pancada pra caramba por criticar o Gabigol. Vários torcedores vinham aqui me xingar. Só que eu gosto de sempre ser correto nas minhas análises. E a minha análise sobre esse assunto é o seguinte: estão tentando fritar o atleta Gabriel Barbosa, o Gabigol, um dos maiores ídolos da história do Flamengo. E eu vou contar mais um bastidor que eu acabei de contar no SBT Sport Rio, que envolve essa situação toda. No título de domingo da Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro, nas redes sociais do Flamengo, a gente pôde ver imagens do Gabigol utilizando camisa, que Deus perdoe essas pessoas ruins. Ou seja, logo depois da declaração do Gabigol, dizendo que não ficaria no Flamengo e criticando a diretoria do Flamengo, a gente pôde ver imagens publicadas nas redes sociais do Flamengo. Sabe o que eu descobri? Que o responsável pelas mídias sociais do Flamengo, nas publicações, ele foi afastado ou rebaixado para a categoria de base. Sabe por quê? Porque membros da cúpula do Flamengo não gostaram dessas publicações e chamaram o profissional para uma conversa. O profissional explicou para os seus chefes o seguinte: olha, eu estava na correria para a produção de conteúdos nas redes sociais, eu não estava sabendo da entrevista do Gabigol, dizendo que não ficaria no Flamengo, criticando a diretoria do Flamengo. Senão, obviamente, eu não teria publicado aquelas imagens, aquelas fotos do Gabigol. Ou seja, o profissional não sabia o que estava acontecendo, ou melhor, o que tinha acontecido. E eu já trabalhei como social media de uma empresa, é assim mesmo, é uma loucura.
Muita gente vai falar assim, nossa, como é que o cara não sabe? Todo mundo viu. Não, não é assim. Você fica tão alucinado para poder produzir conteúdos o mais rápido possível, aproveitar o engajamento, aproveitar o momento, que você não fica sabendo de nada. Pelo contrário, você só pensa no seu trabalho. E o rapaz, ele explicou, eu não estava sabendo de nada, por isso que eu publiquei. E esse rapaz corre risco de ser até demitido. Ele foi afastado, entre aspas, para a categoria de base, mesmo sendo um baita profissional. E eu não vou mencionar o nome dele aqui, porque isso não vem ao caso. Eu só estou contando os bastidores do Flamengo nesse momento. A que ponto essa situação chegou, esse assunto chegou? E isso, para mim, só confirma a minha teoria, que é ego de um lado e ego do outro. Repito, o Gabigol não é inocente nessa história, ele tem seus erros também. Só que nesse fato do afastamento do Gabigol, eu acho que está rolando um processo de fritura em cima de um atleta que teve a coragem e a personalidade de dar uma entrevista num momento ruim, repito, não concordo com o momento, dizendo que não ficaria no Flamengo e criticando a diretoria do Flamengo. Então, pessoal, tá aí, mais um bastidor para vocês. Mas falando sobre campo e bola, a gente precisa elogiar o trabalho do técnico Felipe Luiz. Na entrevista coletiva dele ontem, eu vou pegar uma frase que me chamou muita atenção. Abre aspas. Com esse elenco eu não posso dar desculpa de desfalques nos jogos. Fecha aspas. E ele tá certo. Por mais que ele tivesse 12 desfalques, ainda assim era um bom time. Tudo bem, na reserva, um monte de garoto do sub-20. Mas eu estou com o Felipe Luiz. Óbvio que os desfalques atrapalharam o desempenho do Flamengo. Isso é inegável. Mas o Felipe Luiz é um treinador tão diferente, mas tão diferente, mesmo que ainda esteja no começo. Eu não estou dizendo que ele vai ser o novo Guardiola, nada disso. Mas é um cara que tem um futuro promissor absurdo na profissão. E ele, em 10 jogos pelo Flamengo, ele tem 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. E mesmo convivendo com vários desfalques, ele bateu de frente com o Internacional no Beira-Rio, cheio de desfalque. Ele bateu de frente com o time titular do Atlético Mineiro, cheio de desfalques. Ele amassou o time titular do Atlético Mineiro. Ele mostra variação tática. Ele mostra até conhecimento nas adversidades. Sabe lidar com as adversidades. Vídeo o que aconteceu no jogo contra o Corinthians, quando o Bruno Henrique foi expulso pela Copa do Brasil. Ele já sabia o que fazer. Então é um baita treinador, ele merece os nossos elogios aqui, está indo muito bem. Eu fico imaginando se quando ele tiver todo mundo à disposição. E hoje eu sou a favor da continuidade dele na temporada 2025. Quero saber a opinião de vocês. Galera, Arrascaeta foi operado na manhã desta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, tá? O Flamengo informou que o uruguaio realizou uma artroscopia no joelho direito em um hospital em Copacabana, que é a zona sul aqui da cidade. Ele não vai jogar mais essa temporada, está fora da temporada. Embora não jogue mais essa temporada, a cirurgia é considerada simples, digamos assim, e a tendência é que ele fique à disposição já em janeiro para a pré-temporada do Flamengo. Lembrando que ontem o próprio Felipe Luiz já havia mencionado isso, que o Arrascaeta não iria voltar esse ano, mas na volta das férias vai estar disponível com certeza. É uma cirurgia simples, disse o Felipe Luiz na entrevista coletiva ontem. E sobre essa data FIFA, o Flamengo só volta a campo na próxima quarta-feira para encarar o Cuiabá, e o Flamengo vai folgar nessa quinta e nessa sexta. Treina sábado e domingo pela manhã e aí dá continuidade nos treinamentos segunda, terça, já visando ao duelo com o Cuiabá. Quero mencionar aqui o bom jogo ontem do Matheus Gonçalves, fez uma grande partida ontem. Para mim foi o melhor em campo com a camisa do Flamengo. Fabrício Bruno foi muito bem. O Wesley comendo a bola novamente, jogando muita bola. Olha, palmas para esse jogador. Incrível a volta por cima que ele deu, mesmo depois da sua não ida para a Europa, né? Algo que o frustrou. Óbvio, ele ia realizar um sonho, mas ele deu a volta por cima e hoje, sem sombra de dúvidas, é o titular absoluto da lateral direita rubro-negra. Então, pessoal, essas são as informações de momento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue se inscrevendo no canal, continue dando like, continue compartilhando. A gente está muito próximo de chegar a 350 mil inscritos e eu conto com essa ajuda de vocês, com essa colaboração de vocês. Uma curiosidade que eu não contei. Ontem o Gabigol estava no Maracanã com uma camisa linda de manga comprida, 10 às costas,
uma camisa dos tempos de Zico. Essa camisa não é dele, ele pegou emprestada com um colecionador aqui do Rio de Janeiro, bacana demais. Parabéns, o Gabigol, pelo ato. Eu vou sempre o considerar ídolo, independentemente da forma que ele esteja saindo, isso não vai ser apagado. Ele é ídolo, sim, na história do Flamengo. Valeu, galera. Conversar. E vamos falar até um pouco da seleção brasileira. Estou vendo que as pessoas estão falando aqui. Mas o prato principal da noite, uma vez mais, vai ser Gabriel Barbosa. Haja saco! Olha o velho tricolor aqui. Boa noite, RMP. Essa seleção brasileira é muito fraquinha. Também acho, velho, também acho. Mas eu te confesso que o primeiro tempo hoje eu achei até um pouco animador. Nada de excepcional, nada de encher os olhos. Mas com boas jogadas, boas armações, principalmente por parte do Vini Júnior, do Rafinha, Gerson jogando bem também, o time chegando bem com facilidade no ataque, ainda que já no primeiro tempo a defesa desse sinais claros de que a coisa lá está desarrumada. Ainda mais numa noite em que o Ederson, imagina, que é considerado um dos melhores jogadores, um dos melhores goleiros a jogar com os pés, tentou entregar a paçoca 2 vezes. Sorte da seleção, que nos lances em que ele entregou a paçoca, ele mesmo acabou fazendo a defesa e corrigindo. Mas no final de contas ficou 1-0 só no primeiro tempo. E no início do segundo, olha só, uma jogadinha pela esquerda da Venezuela, cruzaram uma bola limpa, uma porrada e 1-1. A partir daí, meu amigo, tocou o famoso zaralho na seleção brasileira. Impressionante como é que nossos times ainda são frágeis psicologicamente, né? O Brasil tinha sido bem melhor no primeiro tempo. Apesar das lambanças na defesa, o Brasil tinha sido muito melhor do que a seleção da Venezuela, que é fraca, gente. É fraca, está lá embaixo na tabela. Está brigando para ver se consegue pegar o 7º lugar para jogar uma repetição. Se livra do zagueiro, vai para dentro da área e é derrubado pelo goleiro. O juizão marcou até fora da área no primeiro momento, mas o VAR, óbvio, olhou lá de cima e disse, marca do cal. O juiz nem foi para a televisão. Fez assim e apontou a marca do cal. E aí vai o Vini bater. O Vini que está careca de bater pênalti no Real Madrid e de fazer gol no Real Madrid. Pelo Real Madrid. Aí o que acontece com o Vini? Cara, mas que cobrança horrorosa. Foi estilo Davi Luiz no jogo do Flamengo ontem. Mesmo estilo. Bola fraca, bola próxima do centro e naquela alturinha assim que é perfeita para o goleiro pegar. O goleiro, o Vini Júnior, e ele, com a perna canhota, deu uma canelada e jogou lá para fora. Ali, para mim, o Vini Júnior enterrou a atuação dele. Teria que ser convocado. Não gosto do Abel, porque o Abel briga muito à beira do campo. Vai lá e liga para o Jorge Jesus, que também briga na beira do campo. É o sonho do Mister. É o sonho do Mister. Traz ele para preparar para a Copa. Não quero o Mister, porque o Rodolfo Landim me contou coisas terríveis do Mister. Esse diálogo entre Dinaldo e Landim houve, e o Landim fez questão de dar uma mão de merda no Mister. Bota o Arthur Jorge, cara. Mas o técnico brasileiro tem que ser estrangeiro. Bota o Vojvoda. Todos eles estão muito à frente dos melhores brasileiros. Chama-se Felipe Luiz. Mas está muito novo para ir para a seleção. Está muito novo. Talvez para a próxima Copa seja uma excelente solução. Mas para essa agora, precisaria ter mais casca. Então, quem pode ser? Abel Ferreira. Quem pode ser? Jorge Jesus. Quem pode ser? Arthur Jorge. Com o Dorival, com o Diniz, com o Ramon, a gente viu a merda que foi. Com o próprio Tite em 2 Copas, gente. O Tite, quando foi para a seleção... Agora aqui vem o DM e diz assim, essa diretoria é pífia, pode escrever, vão renovar o contrato do Bagregol e ainda vão dar aumento. Talvez só deem 3 anos e não 5, como ele queria. Olha, não acredito nisso. Não acredito nisso, tá? Vou até botar uma nota que a Raíza Simplício colocou no Twitter dela. E eu republiquei. Deixa eu ver se eu republiquei mesmo. Não, deixa eu procurar então no coisa dela. Peraí, Raíza. A seguinte nota.
e eu vou botar na tela para vocês e vou ler para vocês. Que é uma declaração do Landim que mantém a posição que o Flamengo tinha. Ele diz assim, Rodolfo Landim. Ah, não é essa aqui, não. Essa é uma outra coisa interessante. Espera aí. Ah, deu uma entrevista grande para a Raíza. É essa aqui que eu quero mostrar. O Gabigol teve queda de desempenho em 2023 e uma queda de desempenho também em 2024. O Gabigol fez uma proposta de contrato de mais 4 anos para o Flamengo, com um crescimento muito grande do que seria a remuneração anual dele. Quase o dobro do salário que ele ganha, que já é um baita salário, quase 1,5 milhão. A prova que a gente acredita na capacidade de recuperação é que nós fizemos uma proposta para ele no valor que ele pediu, ou seja, dando o aumento que ele queria, praticamente 50%, mas por 1 ano. Não é o Flamengo que não acredita. Não sei se é o Flamengo ou se é ele que não acredita nele. Se ele quer ficar no Flamengo e acredita nessa capacidade dele, por que ele não acerta 1 ano? Só estou dando esse ano para ele depois do que ele teve 2 anos não muito bons. Por que eu não daria? Por que eu daria mais 3 anos? Não, por que eu não daria mais 3 anos se ele tiver 1 ano, excepcionalmente, no ano que vem? Esse posicionamento do Landim, eu acho até correto. Vou ser sincero, eu acho até correto. Quer dizer, o cara vem muito mal. O cara não joga nada há 2 anos. Teve uma partida boa no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Ali ele lembrou o Gabriel dos bons tempos. E, justiça seja feita, mais uma vez ele fez gols que deram um título. Porque foram os 2 gols dele que garantiram uma vitória larga no primeiro jogo e que permitiu que o Flamengo, no segundo jogo, soubesse administrar e ainda ganhasse de novo por 1-0. Então, é inegável que as digitais do Gabriel estão também nesta Copa do Brasil, como já estiveram nas 2 Libertadores, como já tiveram no Brasileiros, em várias outras situações. Mas foi só isso, gente. Foi só isso. No segundo jogo, inclusive, ele jogou muito mal o primeiro tempo. Ele jogou muito mal o primeiro tempo. Ele não viu a bola. Ele deu um chute cruzado que o Everson espalmou. A bola não ia nem para o gol. O Felipe Luiz, muito corretamente, sacou e colocou o Bruno Henrique, que foi fundamental para que o Flamengo se mantivesse no ataque, mesmo sendo pressionado, no contra-ataque, e acabasse chegando no gol do Plata. O gol do Plata nasce de um passe genial do Bruno Henrique. Então, eu acho perfeito. Cara, você não está jogando há 2 anos. Mas você é um cara que tem uma história aqui. Eu acho que talvez você possa se recuperar. Então, vamos fazer 1 ano. Eu te dou até o aumento. Eu não daria nem aumento. Eu não daria nem aumento. Nós vamos te dar mais 1 ano de contrato para você nos provar que você pode voltar a ser aquele Gabriel. Se você voltar a ser aquele Gabriel, eu vou te pagar o aumento que você quiser, vou te dar 3 anos de contrato, tudo bem. Mas primeiro você vai ter que provar. Então, nesse aspecto, e olha que eu sou difícil de concordar com o Landim, né? Mas nesse aspecto, eu acho que a decisão foi correta. Só que aí veio toda a nhaca de não sei lá o quê, o Cruzeiro apareceu oferecendo 3 ou 4 anos, o Santos está oferecendo também, tá? E o Gabriel disse que não ia sair, que não ia jogar mais. Acho que o Gabriel foi extremamente infeliz de dizer aquilo naquele momento. Ali não era o momento, a não ser que ele quisesse tumultuar como ele queria. O Gabriel falou naquela hora porque ele sabia que iria causar o tumulto que ele causou. Com que intuito, não sei. Será que o Gabriel ainda tem esperança de que o Flamengo volte atrás? Eu não acredito que o Flamengo volte atrás. O que está acontecendo hoje? O Marcos Braz afastou o Gabriel e soltou na imprensa várias histórias de bastidor que são contra o Gabriel. O Felipe Luiz preferiu não botar a mão nessa cumbuca, mas dentro daquele pronunciamento dele, sóbrio, ele disse com todas as letras que houve um incidente. Mas aí o que acontece? O Landim está se borrando porque ele está percebendo que ele vai perder a eleição. Está se borrando.
Uma das coisas que ele foi muito criticado depois do jogo de ontem foi essa história. Porra, tá vendo? Tirou o cara, na hora do pênalti não tinha ninguém para bater. O Flamengo deixou escapar a vitória. Porque muita gente ainda acreditava na disputa do título. Acredite se quiser, ainda tem gente que até hoje ainda acha que de repente dá. É um otimismo gigantesco. Eu já acho que não dá, ó. Mas não interessa. O fato é que gerou na Gávea, inclusive, e na Gávea é o grande problema do Landim, porque os eleitores do Flamengo estão na Gávea e não no Ninho do Urubu. Gerou na Gávea uma revolta dizendo assim: porra, a gente vai continuar pagando o cara até o final do ano e o cara não vai nem jogar? Porra, se estivesse no campo ontem, a gente tinha ganho. Batia o pênalti e fazia o gol. Bom, ao perceber essa história toda, e mais, perceber que toda a discussão, a lavação de roupa suja que o Marcos Braz estava promovendo, com respostas do Gabriel, os dois estavam promovendo uma enorme lavação de roupa suja com esse caso, o Landim percebeu que isso ia respingar na eleição. Queria perder voto. O que ele fez? Chamou o Marcos Braz e disse: olha, bota uma trégua nisso. Bota uma... Até porque, como eu falei, muita gente estava dizendo: ah, porra, o Flamengo vai pagar até o final do ano, esse puto não vai nem trabalhar. Vamos botar uma trégua, vamos botar panos quentes, vamos parar de brigar. E mais, vamos reintegrá-lo ao elenco. Porque você sabe que se você afastar o cara do trabalho, você pode até tomar um processo trabalhista. Ah, eu estou sendo impedido de exercer a minha profissão. Ah, mas eu estou te pagando. Não interessa. Eu, na minha profissão, preciso estar em atividade. Preciso estar treinando. Preciso estar jogando. Claro que jogando é uma coisa que dá para discutir, mas preciso estar treinando. Então, chegaram à conclusão de que o melhor a fazer era reintegrar o Gabriel. E o que faltava para a decisão de reintegrar o Gabriel veio hoje com a suspensão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi suspenso por 2 jogos na Copa do Brasil, mas como a Copa do Brasil acabou, ele vai cumprir no Brasileiro. Então ele não joga contra o Cuiabá. Ah, pode entrar com pedido de liminar? Pode tudo, mas pode ser que não se consiga. E o Bruno Henrique tenha que cumprir o segundo jogo contra o Cuiabá. E aí o Flamengo bota quem para jogar de centroavante? Não tem. Vai puxar o menino, o Tereza? Que eu acho até que o Felipe Luiz já devia ter puxado. O Felipe Luiz jogou com ele na base, né? Eu acho que ele já deveria ter puxado. Mais garotada e mais principalmente um centroavante. Não é possível que na base inteira do Flamengo não tenha um centroavante. Pode não ser genial, mas enfim. Então, o que eu ouvi é o seguinte: olha, resolveram botar uma trégua, ele vai ser reintegrado. A decisão de escalar ou não passa a ser do Felipe Luiz, que o Felipe Luiz fez questão de dizer na entrevista, no pronunciamento dele, que era uma decisão da diretoria, que depois, em determinado momento, diria se ele voltava ou não. Ou seja, o Felipe disse: olha, eu não posso fazer nada. A diretoria tomou essa decisão. E ela vai me avisar se volta depois ou não. Vai voltar. Vai voltar, vai ser reintegrado, vai treinar e muito possivelmente vai jogar contra o Cuiabá. Depois, se vai continuar... o Paraguai acaba de virar para 2-1 em cima da Argentina, no iníciozinho do segundo tempo. Se vai continuar como titular ou não, vai depender do que ele jogar. Se não jogar nada, eu tenho certeza que o Felipe tira. Quando o Bruno Henrique puder voltar a jogar, ele tira e bota o Bruno Henrique de centroavante. Mas para ele, Felipe Luiz, no fundo é um bom negócio. Ah, porque o ambiente... Faltam 5 jogos, gente. Sabe? O Felipe Luiz quer terminar bem, terminar à la grande, como dizem na Espanha. Entendeu? Então, para ele ter o Gabriel, é melhor. É melhor do que não ter. Porque ele não tem outro, gente. O Carlinhos está machucado também. O Bruno Henrique estava sendo usado ali como
um quebra-galho. E no último jogo, por exemplo, se o Bruno Henrique entrou muito bem contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV, esse último jogo ele jogou muito mal. Ele jogou muito mal. O Flamengo criou várias situações, mas pouquíssimas com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não é centroavante. Ele pode quebrar um galho. Mas ele começar um jogo tendo que ficar lá dentro da área de costas para o gol, não é a dele. Então, o Gabriel vai voltar. Vai voltar e possivelmente vai jogar até a última rodada. Ou pelo menos vai estar disponível até a última rodada. Se isso acontecer, eu acredito até que, se as coisas acalmarem, se o Gabriel parar também de provocar, eu acredito até que o Flamengo possa fazer um jogo de despedida para ele na partida contra o Vitória, que é a que fecha o Campeonato Brasileiro e que vai ser no Maracanã. Acho que seria a coisa mais sensata a ser feita. Esfria a cabeça de todo mundo. Ele já tem lá as propostas suficientes para ter o tempo que ele queria e que o Flamengo não vai dar mais. O Flamengo, em momento nenhum, vai chegar lá e vai aumentar o prazo de um ano. Então, ele vai sair para o Cruzeiro, ou para o Santos, ou para o Al Hilal, seja lá para onde ele quiser, mas vai cumprir o contrato até o final. E, no último jogo, se tudo correr bem, nessas últimas 5 partidas, nas próximas 4, na quinta, o Flamengo faz uma despedida para ele. A tendência, hoje em dia, caminha para isso. Agora, faço questão de ressaltar desde já, e essa é a situação de hoje. Em se tratando dessa diretoria trapalhona do Flamengo e do egocêntrico do Gabriel, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Vai que o Flamengo consegue a liberação do Bruno Henrique e o Felipe Luiz resolve começar o jogo contra o Cuiabá com o Bruno Henrique. E o Gabriel vai e faz um desaforo. Tudo pode acontecer ainda, cara. Tudo pode acontecer. Eu estou contando para vocês qual é a situação de hoje. Hoje, quinta-feira, dia 14/11. Hoje, o Flamengo resolveu estender uma bandeira branca. Acenar, estender não. Acenar uma bandeira branca para o Gabriel. E do lado do Gabriel, houve também um aceno de bandeira branca. Então, vamos acabar o ano com dignidade. Vamos fazer os 5 jogos que faltam. No quinto e último, deixa eu ligar o ar. No quinto e último, se tudo caminhar direitinho, a gente pode até fazer uma homenagem e uma espécie de jogo de despedida, como aconteceu com Diego Alves, Diego Ribas, quem mais? Acho que até o próprio Felipe Luiz, não foi o caso? No último jogo do ano passado, ano retrasado, na verdade, contra o Avaí, que o Flamengo até perdeu o jogo no Maracanã. Dorival ainda era o treinador. Enfim, essa é a situação atual. Eu quero lembrar a vocês que eu estou com uma pesquisa no ar. A pesquisa é a seguinte: já temos mais de 1.500 votos. Flamengo acerta em reintegrar o Gabriel? Não, 60%. Sim, 40%. Ou seja, 60% da turma que está aqui e que está votando na enquete está dizendo não, não queríamos mais Gabriel. Não queremos mais Gabriel. Eu estou com essa turma. Eu também teria acabado com a história já. Sentado, fazia a rescisão do contrato dele, pagava o que precisava pagar e dizia boa sorte. Mas eu acho que o Flamengo preferiu, para evitar desgastes que poderiam causar perda de votos na eleição, o Flamengo está optando por uma solução mais pacífica. Não duvido que até o Felipe Luiz tenha sido ouvido e, por interesse em ter mais alguns jogadores para ajudar, já que ele está todo desfalcado, ele tenha dito, não, eu prefiro que o Gabriel volte. As discussões que nós tivemos de vestiário, acabou, eu abracei ele no final do jogo, para mim tudo bem. Acho que isso pode ter acontecido. Mas isso aí ninguém me falou. Isso aí é uma dedução minha. Porque para o Felipe é melhor ter o Gabriel de volta. Se o Gabriel se rebelar com mais alguma decisão do Felipe, aí é o caso de dizer, Marcos, não quero mais. Mas acho que
haverá uma bandeira branca que resistirá a esses 5 últimos jogos. Vou começar a conversar com vocês aqui. Está aqui o nosso Alisson Andrade dizendo: RMP, você não acha que o fato de grande parte da seleção estar em times medianos, principalmente da Premier League, acaba com a nossa falta de casca grossa? Não acho que o problema é eles estarem nesses times medianos. O problema é que eles não são bons o bastante para estar nos grandes times. Quem é que está nos grandes times? Vini Júnior e Rafinha. O resto é tudo time mediano, gente. Rodrigo também. Hendrick, que nem foi chamado dessa vez. Então, vai me dizer que é 3-1. O replay. Estou vendo mais um gol do Paraguai de cabeça aqui. Eu acho que é replay. Tá 2-1. Mas, enfim, são só esses. Bruno Guimarães é time mediano, Paquetá é time mediano, João Gomes é time mediano, João Gomes que nem ter sido convocado. Aquela turma toda ali é time mediano. O Rafinha está no City agora. Mas é pouco, né? É pouco. Diferença da época de Falcão, Zico, Sócrates, Cerezo. Bem que o Zico jogou num time mediano também, né? O Udinese. O Cosmo diz assim: isso é inadmissível. É a casa da mãe Joana. Pois é. Eu também. Eu tô contigo, Cosmo, no sentido de que eu teria acabado com essa história toda de uma vez só. O Flamengo não sabe fazer as coisas de uma vez só. Ainda mais às vésperas de uma eleição. Parece que o Flamengo sempre toma uma atitude e fica vendo a repercussão. Se ele acha que a repercussão não foi boa, ele volta atrás. O que eu acho que está acontecendo no caso do Gabriel é rigorosamente isso. Rafael, Landim segue tentando desmerecer o trabalho do JJ. Isso é inacreditável, cara. Isso é nojento, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Como o Landim, sempre que pode, ele tenta desmerecer o trabalho do Jorge Jesus e falar mal do Jorge Jesus. Como ele falou para o presidente da CBF, Edinaldo, numa viagem que estávamos dois lá para ver a Liga dos Campeões na Europa. E isso ele contou para um grande amigo meu. Então, meu amigo, sabe o que acontece, rapaz? É que o JJ, teve um problema no ego inflado deles. Porque muita gente disse que, quem salvou o Flamengo em 2019 e o início de 2020 foi Jorge Jesus. O verdadeiro Flamengo, o trabalho do Landim, é uma merda. Que foi salvo por o dia que chegou lá o Jorge Jesus, tomou conta do vestiário, fechou a porta do vestiário, ele e o Pelaipe, e fizeram um trabalho de excelência. Quando ele foi embora, começou a merda toda. Que só foi ter de novo um breve intervalo, quando eles trouxeram o Dorival, de quem eles se livraram também. E a sensação que eu tenho é o seguinte: o sonho do Landim era ter o reconhecimento de que o Flamengo tem sido campeão pelo trabalho dele, Landim, e do Marcos Braz. Isso é o que eles não se conformam de não ter esse reconhecimento. Os rubro-negros hoje em dia dizem assim, tirando a turma que puxa saco do Landim e que vai votar nele. Os outros todos dizem assim, o Flamengo foi campeão, apesar do Landim, apesar do Marcos Braz. E estão muito mais próximos da verdade dos que atribuem o sucesso todo aos dois. Então, como o Jorge Jesus seja talvez o exemplo mais bem acabado de como a importância deles foi nenhuma, porque eles nem conheciam o Jorge Jesus, quem conheceu o Jorge Jesus que mandou buscar foi Pelaipe. Marcos Braz, hoje em dia, com aquela cascata que ele tem parente português, que ele conhecia porra nenhuma, foi o Pelaipe que inventou. Então, eles tentam diminuir o Jorge Jesus. Cara, isso é inacreditável. E tentam diminuir para se, por exemplo, conseguirem uma reeleição, continuar não querendo o Jorge Jesus de volta. E mentem. Dizem que chamaram o Jorge Jesus várias vezes. Mentira! Aquela vez que o Jorge Jesus conversou comigo, ele estava no Brasil, de férias. Não chamaram ele para um café. O único que chamou o Jorge Jesus para tomar café com ele foi o Gabriel.
Agora, você imagina, pô, o cara que foi técnico, que ganhou tudo que ganhou com eles, os caras não chamam pelo menos para um almoço ali na Gávea, no restaurante da Gávea. Porra, de amizade, de agradecimento. Não. Ignoraram solenemente a estada do Jorge Jesus. E foram à loucura quando eu publiquei aquela entrevista. A loucura. Alisson Andrade, RMP, essa reintegração é só por causa das eleições. Sim, é isso mesmo. Ele deveria deixar essa decisão para a próxima diretoria, seja ele ou não o vitorioso. Não, a decisão de renovação, eu acho que só a próxima diretoria tem que tomar. Só. E se por acaso, eu não acredito, mas se por acaso um dos candidatos, que são os outros dois, né? O BAP e o Maurício, se um dos dois achar que é importante ter com o Gabriel, gente, tinha que entrar em contato já e dizer, ó, calma, a eleição é dia 7, 8 ou 9, não sei qual, é 7 ou 9, não tenho certeza, de dezembro, seu contrato vai até o dia 31, então se eu ganhar a eleição, eu vou te dar o que você está pedindo. Ou vamos sentar e vamos acertar. Ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Nenhum dos dirigentes do Flamengo, nem seja a atual situação, nem os candidatos de oposição, que não são tão oposição assim, né? Todos fizeram parte da administração Landim. Nenhum deles quer mais essa batata quente que é o Gabriel. Alexandre Appelbaum, boa noite, RMP. Alguma chance do Gabigol permanecer no Flamengo no ano que vem? Eu não acredito, Alexandre. Nada, nada, nada. Chegou numa situação tal que nem que ele desande a fazer gol nesses 5 jogos que faltam, eu acredito que ele continue. Carlos Mota, RMP, a chapa do Landim tem chance de ganhar a eleição? Eu acho que não. Eu acho que não. Agora, a eleição, eu falei já aqui. Urna e bunda de bebê, você nunca sabe o que vai sair. Mas pelo que se ouve de todas as pesquisas, pelo que se ouve na Gávea, o Landim está em terceiro lugar. Primeiro é o BAP, segundo é o Maurício, terceiro é o Landim. Isso é o que se ouve na Gávea. Agora, sei lá. Nilo Nobre, Plata fazendo um golaço pelo Equador. E de cavalinho de novo. Cavadinha de novo. É mesmo, né? Eu não estou vendo o jogo do Equador. Depois da live eu vou tentar ver os gols todos das eliminatórias. E aí, cara, eu acho que o Plata vai deslanchar no Flamengo, sabia? Eu acho que o Plata vai deslanchar no Flamengo. Alexandre Appelbaum, sugestão para a sua live. Colocar mais um lugar na sua bancada para que um cachorro participe sentado ao seu lado, cara. Alexandre, tu sabe como é cachorro, né, cara? Se eu puser um cachorro sentado aqui, a live vai cair tudo, vai cair os paus de eliminação, vai cair o computador, pô, eles não param quieto, cara. Você acha que algum dos meus cachorros é adestrado o suficiente para sentar aqui e ficar quietinho? Zero chance. Rafael, se Landim perder, vai renovar só para atrapalhar. Não pode fazer isso. Não pode. Não pode. O conselho não deixa. Não tem condição. Evandro Bicho. Renato, será Felipe Luiz vai querer Gabriel para o ano que vem? Acho pouco provável. Acho pouco provável. Por alguns motivos, né? Primeiro, porque o Felipe deu todos, vamos assim dizer, os minutos que o Gabriel pedia. E o Gabriel jogou bem um jogo. Um jogo. Ele jogou com o Felipe. O Felipe está com 9 jogos, né? Então ele jogou os 9 jogos com o Felipe, tirando esse último, então são 8. 8 jogos com o Felipe e tinha jogado o último jogo do Tite. Ou seja, ele teve uma sequência de 9 jogos. Não dá para reclamar mais de falta de minutagem. Não dá para reclamar mais de falta de ritmo. 9 jogos, qualquer um pega o ritmo de novo. E ele jogou bem um jogo. Sendo que nesse jogo, ele teve que tomar um esporro do Felipe Luiz, bater boca com o Felipe Luiz, para ele ir para a posição que o Felipe queria, e foi dali que ele fez o gol. O primeiro gol dele. O segundo do Flamengo. Não acredito, sinceramente, que o Felipe faça força para ele ficar, não. Eu só vejo uma possibilidade, na qual eu não acredito,
de o Gabriel permanecer. É o Flamengo ganhar esses últimos 5 jogos, com o Gabriel fazendo gol em todos eles, e o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro. O Botafogo desmoronar, o Palmeiras desmilinguir, e o Flamengo numa arrancada histórica, enfiar 5 vitórias, e o Botafogo, o Palmeiras e o Fortaleza tropeçarem, e o Flamengo ser campeão do mundo, com o Gabriel fazendo chover. Mas vamos lá, cá entre nós. Alguém acredita nisso? Alguém acha que isso vai acontecer? Porra. Se tiver esse otimismo todo, amigo, marca um bilhete da Mega Sena para mim. André Souza me pergunta, Renato, você tem informações de quanto volta o Cebolinha e o Pedro? Cebolinha, só ano que vem, já está até batendo na bola, mas o Pedro é o pior de todos. O caso do Pedro é o pior de todos. O caso do Pedro fala-se em meados do ano que vem. Antes de maio, acho muito pouco provável que o Pedro esteja liberado. Então, talvez maio seria uma data para se considerar. Poderia até jogar o Mundial, mas totalmente fora de ritmo. Né? Totalmente fora de ritmo. O Nelson, boa noite, RMP. Você acha que com esse futebol magistral que o Gerson está jogando, podemos perder ele em 2025 para clubes europeus? Ô, Nelson, eu não acredito, porque eu acho que o Gerson não quer mais sair. O Gerson não quer mais sair, cara. O Gerson já está com uma boiada na sombra, com as transferências dele primeiro para o Roma e depois para o Olympique, com esse bestalhão desse Sampaoli também, que está querendo levar ele para o Rennes agora. O Gerson foi sem querer ir. Ele só foi para o Olympique porque o pai dele é o agente dele. E o pai dele disse para ele, porra, é a minha chance de fazer minha independência também. Eu, como teu agente, eu vou ganhar uma comissão poupuda. Vamos nessa. E o Gerson foi por causa do pai. E depois voltou. E o pai ganhou mais uma comissão. Então, eu acho que o Gerson, ele não vai querer ir. Não acredito. Não acredito mesmo. Gabi de volta, sim, é o que estamos falando aqui. Será que esse povo não percebe que esse moleque só vai piorar a situação? Que diabo de paixão é esse que esse povo tem por esse jogador? O Nelson diz assim, está dando gosto de ver o Flamengo jogar novamente. O time sempre na frente, em busca do gol. A hora que os jogadores acertarem o pé, não vai ter para ninguém. Eu acho que tem duas coisas. Os jogadores acertarem o pé, sim, e voltarem os titulares importantes que saíram. Né? Eu fico imaginando o Felipe, se ele tivesse, aí eu acreditaria no time brasileiro, no título brasileiro. Se o Felipe tivesse assumido, com Pedro jogando, com Cebolinha jogando, com Luiz Araújo jogando, com Vinha disponível, aí eu acho que o Flamengo poderia ter feito chover com o Felipe Luiz. Como eu acho que pode fazer chover ano que vem. Trajano, boa noite. Essa novela entre o Gabriel e o Flamengo terá mais alguns capítulos. Tenho uma leve impressão e receio de que esteja longe do final. Eu acho que acaba quando acabar o Campeonato Brasileiro. O Trajano diz, não comentei nada sobre o jogo da Selecinha, pois eu não assisto. Pois é, eu assisto porque é minha profissão, né? E hoje, ainda mais que eu tinha a live do UOL do jogo da seleção assim que acabasse. Então, obviamente, eu assisti com atenção. Me irritei, claro. José Dantas, eu, presidente, segunda tinha chamado ele, pago o que devia e não fazia nem despedida para a ousadia dele. Moleque que não respeita o clube. Eu não acho que você esteja totalmente errado, não, Dantas. Nunca vi esse futebol todo nesse jogador. Ô, Dantas, o problema é o seguinte, cara, não é que ele fosse um craque, um virtuoso, isso ele nunca foi. Mas ele era um goleador infernal. Você pega o histórico do Gabriel, de gols de 2019 até 2023, é espetacular. 2019 é um negócio de maluco. Negócio de maluco, entendeu? E gols decisivos. Né? Isso faz muita diferença, cara. O Trajano diz assim, Felipe Luiz trouxe de volta o prazer de assistir aos jogos do Flamengo. Indiscutivelmente. Miguel, boa noite. Vinícius Júnior não consegue render bem na seleção. Concordo. Não consegue render o que rende no Real. Mas eu vou contar para vocês uma conversa que nós tivemos hoje, no fim de papo, pós-jogo. Eu lembrei, eu digo, gente, a gente esquece.
O Messi, durante muitos anos, não foram poucos não, muitos anos, não conseguia também jogar na seleção argentina, porque ele jogava no Barcelona. Os torcedores argentinos, alguns tinham raiva dele. Eu fui fazer uma Copa América na Argentina, pelo Sport TV ainda, e eu me lembro de conversar com os argentinos, e eles diziam, esse hijo da puta é espanhol, não é argentino. Porque achavam que ele não se empenhava na seleção. Nem no ano que foi aqui, vice-campeão do mundo, livravam a cara dele, porque não jogou nada na final. Foi preciso assumir o Scaloni, ex-jogador, iniciante, tudo a ver com o Felipe Luiz, e chegar e dizer o seguinte, eu vou montar um time para o Messi jogar. Messi, como é que você joga? Como é que você quer jogar? O que você não quer fazer? E foi assim que foi montada a seleção que foi campeão do mundo na última Copa. E o Messi jogou pra caralho. Talvez vá ter um momento em que vai ser preciso chegar e dizer, ó, aqui, ó, Vini, eu achei até hoje que no primeiro tempo o Vini jogou, em termos de posicionamento, muito parecido com o que ele joga no Real Madrid. Não jogou atarrachado na ponta esquerda. Ele jogou vindo para dentro, ele jogou vindo buscar a bola no meio campo, e ele apareceu para concluir também. Mas aí, no segundo tempo, a seleção toma aquele gol, enlouquece, e o Vini perde o pênalti. Mas ele vai acabar jogando, cara. Pode ter certeza que ele vai acabar jogando. O Amarildo diz aqui, essa diretoria não tem jeito mesmo. Está mais do que na hora de todos vazarem. Também acho, concordo com você. A Argentina perdeu um gol agora na cara do goleiro. O Miguel diz, o Flamengo deveria colocar um ponto final nessa história do Gabriel. Tá ficando uma novela chata demais. Ah, tá. Novela pura. Novela pura. Foi o que eu falei. Tapas e beijos. Tapas e beijos. O Amarildo depois reclama quando cada um quer fazer o que quiser e não ser punido. Lamentável isso. E o Miguel diz, nosso futebol está decadente. Nem da Venezuela a gente consegue ganhar. Foi a primeira vez em jogos de eliminatórias que o Brasil não ganhou da Venezuela. O Caetano diz assim, o Felipe me deu novamente a alegria de ver meu time jogar. O Tite tinha muita rejeição, também por questões políticas. Dizem que ele é de esquerda, não me lembro dele ter dito isso. Isso aí, cara, você ter rejeição a um treinador porque ele é de um lado ou de outro, de um viés ideológico, eu acho lamentável. A menos que esse treinador use esse viés no trabalho dele. Defenda teses do viés ideológico dele. Tente levar os jogadores para encontrar candidatos do partido dele. Eu acho que o Tite nunca fez isso. O Tite é de esquerda, mas eu nunca vi ele fazer nada. Então, nação, vem novidade aí, reforço chegando para o Flamengo em 2025. Isso mesmo, estou falando do jogador, ele é o Antony. Isso mesmo, como vocês sabem, ele está jogando no Manchester United, mas ele resolveu deixar o clube. Isso mesmo. Após mudança ali de técnico, ele parece que não está se dando muito bem, né, com Rubens Amorim. E aí, ele quer voltar para o Brasil e está de olho no Brasileirão. Isso mesmo. O destino dele pode ser voltar para o futebol brasileiro a partir de 2025. Logo ali no começo de janeiro. Como você sabe, tudo acontece em janeiro, né? Ele tem reclamado que não tem tido muito tempo nos jogos, né? O novo técnico está dando pouquíssimos minutos para ele jogar. E isso tem irritado o Antony. E claro que o Flamengo já está de olho, né? Agora, será que o Flamengo ou São Paulo? Embora o Antony seja um grande, né, ponto de interrogação, há grandes interessados no futebol brasileiro aqui no país, o Flamengo e São Paulo já está de olho nele já há algum tempo, né? E recentemente, né, foi passada ali a informação, e agora novamente, que o Flamengo vê Antony
com bons olhos, visando a temporada de 2025. Então, como vocês viram, né? Ele está aí em negociação aí, provavelmente com o Flamengo para sair do Manchester para vir para o Brasil. E aí, o que vocês acharam aí dessa novidade, né? O Antony no Flamengo em 2025 vindo com um reforço aí. Então comenta aí, né? O debate de hoje é esse. Vocês querem o Antony no Flamengo em 2025? Responde aí no comentário, né? Lembrando, gente, de deixar aí os créditos, né? Para o Vene Casagrande, também para o Renato Maurício Prado, né? E, claro, o site que está trazendo essa notícia, né? Somos Fanáticos. Deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.